Shalom, amados. Nós temos muitas coisas nas nossas vidas que é muito importante. E as mais importantes, elas estão do lado de dentro. E uma delas, a palavra de Deus nos diz, que é a sabedoria. Lá no Salmo 16:11, nós lemos o seguinte: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita. É isso que Deus tem para nós. Sempre no nosso relacionamento com Deus, que é diário, que é indispensável, que é necessário, nós recebemos muitas coisas. E a que eu considero uma das mais importantes é a sabedoria. E sabedoria é bem diferente de inteligência. Às vezes as pessoas confundem, elas falam, nossa, como essa pessoa é sábia, né? E na verdade a pessoa é inteligente. Ela é intelectualmente inteligente, ela tem um QI avançado. Só que a inteligência, ela não é tão maravilhosa, ela não é tão importante, tanto quanto a sabedoria. A sabedoria vem diretamente do espiritual, de Deus. É aquela convicção interior, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós buscamos conhecer a palavra. E Deus fala conosco. Eu tenho já nos dois devocionais anteriores, não propositalmente, mas eu sempre peço a Deus, qual a palavra que eu vou levar hoje para os teus filhos, papai? Para os meus irmãos. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou, me colocou para pregar a tua palavra. E 2 dias consecutivos ele me falou. E nós ouvirmos a ele, nós buscarmos a ele. Foi a palavra-chave que ele me deu no ano novo. Buscar em oração, buscar depender dele. E aí, nessa dependência dele, nessa busca, nós encontramos a dádiva da sabedoria. O que é dádiva? É um presente. Quando eu tenho sabedoria, eu tenho menos problemas. Eu consigo resolver as minhas situações, os desafios da minha vida com mais clareza, com mais acertos, sabe? Mas ainda assim, eu preciso ter determinados cuidados. Porque quando a gente fala em sabedoria, pelo menos me vem o rei Salomão, que não pediu ao Senhor riqueza, mas ele pediu sabedoria. Mas ainda assim, os últimos dias de Salomão não foram legais. Salomão, ele teve sabedoria, mas mesmo ele tendo sabedoria, ele sabendo, ele não se submeteu em algumas coisas. Ele se permitiu ser levado pelo próprio coração. E ele se envolveu com muitas mulheres, uma quantidade exorbitante de mulheres que serviam a outros deuses. E aí ele acabou se contaminando. Ele acabou seguindo os deuses dessas mulheres. Então a carne dele gritou muito alto. Então, ainda que nós tenhamos sabedoria, nós precisamos ter cuidados. A sabedoria nos leva a esses cuidados, sabe? Eu ainda tenho que aprender mais sobre Salomão, porque eu acho isso até muitas vezes uma coisa absurda. Um homem que tivesse tanta sabedoria, ele ser levado dessa maneira. É a alma dele, foi a alma dele, é o perigo da alma. E o que está na alma? Os sentimentos, as emoções, as memórias, as nossas vontades. E aí, será que Salomão, Salomão para mim ainda é uma incógnita. Eu tenho que pedir sabedoria para compreender Salomão, pedir o Espírito Santo em leitura para me ajudar a entender Salomão. Aquele homem que teve tanta sabedoria, mas mesmo assim não terminou bem, E realmente, como eu acabei de falar, o meu parecer é porque ele foi arrastado pela alma. Então, a sabedoria ela não vai me garantir que eu não seja arrastada pela minha alma. Eu vou ter uma compreensão muito mais profunda vindo de Deus, mas não adianta só eu ter a compreensão, ter o entendimento. Eu tenho que ter a submissão. Eu tenho que me submeter a Deus. Sabe? Renunciar. E vai doer renunciar. Sabe? Ainda que nós tenhamos sabedoria, que nós saibamos lidar com as situações, que tudo se apresente com mais clareza, dentro daquela clareza ali, teremos situações em que nós teremos que renunciar, que vai doer. A sabedoria não é a garantia, ela é um caminho, mas esse caminho não significa que ele será repleto de flores.
dentro dessas direções que a sabedoria do Senhor nos dará, vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter renúncia, como eu acabei de falar. Então, dentro das situações que você, meu amado, minha amada, está vivendo, nós precisamos ter esse sabedoria, sim, mas saber que no meio dessa sabedoria, dessa caminhada tendo sabedoria, é como uma, né, vamos dizer, adereços, né? Uma mulher, vou dar o primeiro exemplo que me vem aqui à mente. Ela, né, ela se veste, e aí as mulheres geralmente usam brincos, né, usam pulseiras, anéis, são os adereços. Então, eu terei essas coisas aí na minha caminhada, e eu terei que saber como lidar, como a mulher sabe como usar a combinação de um anel, de uma maquiagem, de um cinto, ela terá que saber como usar. E nós teremos que saber também como usar tudo isso. Eu conheci uma pessoa, né, eu lidei com uma pessoa durante muito tempo, muito próxima de mim, que eu considerava ser uma pessoa muito sábia. Só que determinada altura da vida dela, foi o que aconteceu, semelhante com Salomão. A alma dela parece ter arrastado ela, sabe? Apesar de toda a sabedoria que ela demonstrava, a alma dela deu uma rasteira nela. Então, chega a ser paradoxal, né? Não é o suficiente, apesar dela ser indispensável. Mas tem muitas outras coisas que vão complementar isso aí, que Deus vai nos indicar dentro desse conselho de sabedoria, que a nossa sabedoria vai alcançar, lendo a palavra dele, que nós precisaremos vigiar. A palavra nos diz, vigia e ora, sabe? E a nossa alma, como eu digo para vocês, eu considero a nossa alma perigosa. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas eu tenho muito cuidado com a minha alma, porque eu já passei por muitas coisas no meu relacionamento com Deus, no meu crescimento, na minha maturidade, que eu fiquei assustada, sabe? E no final eu perguntava para Deus, mas Senhor, como é que a minha alma me deu essa rasteira? E ainda cobrei de Deus. Como o Senhor me permitiu tantos anos? E aí eu fui caminhando com Deus, ele foi me revelando, ele foi mostrando, ele foi ministrando o meu coração através de sonhos, através de tudo que eu havia vivido, e ele me mostrou no final, que foi a minha alma, sabe? Coisas não curadas, ciências da minha alma, e ainda assim, ele permitiu, sabe? Ele permitiu, claro, com cuidados, eu vi todo o tempo, ele cuidava de mim, e eu questionava ele, mas papai, para que o senhor permitiu? E ele disse para mim, para que nesse tempo você tivesse discernimento de espíritos, sabe? Aí quando a gente ouve a respeito de discernimento de espíritos, a gente pensa, né? Eu vou saber se aquilo ali é diabo, que tipo de demônio. Peraí. Discernimento de espíritos, né? Espírito de engano, espírito de ciúme, espírito de confusão, de conflito. E realmente, ele permitiu para que eu tivesse discernimento. E hoje realmente eu tenho um grau de discernimento que foi alcançado através de dor, de sofrimento, mas que eu, nesse tempo em que minha alma, sabe, ela caminhou nessas estradas aí. Talvez esteja meio obscuro o que eu tô falando, não esteja tão claro. Você vai ter que pedir a Deus que te ajude a entender. Porque tem muitas coisas do meu testemunho da minha vida que ainda não é o tempo de eu abrir tão claramente. Mas eu digo para você que foi a minha alma que me arrastou e me levou, ainda que Deus estivesse ali do meu lado, sabe, me livrando do pior, mas dependia realmente de uma cura, de uma restauração. E ele deixou que eu caminhasse, ele deixou que eu fosse, mas ele me mostrou, olha lá, por que você chegou tão longe, olha o que a sua alma fez com você, olha essa dor não tratada. E na verdade, ali, né, é um conjunto de coisas. É como você vai fazer um prato, você vai usar os temperos, você não usa só o alho e o sal. Tem cozinheiros que usam e fica muito gostosa, mas geralmente eu uso várias coisas. Por exemplo, quando eu vou fazer uma berinjela, eu adoro berinjela, tá? Eu não gosto muito de gelada, mas eu como, mas berinjela eu sou apaixonada. Quando eu vou fazer berinjela, eu coloco a páprica doce, a páprica defumada, eu coloco pimenta calabresa, eu coloco alho, eu coloco cebola, eu coloco salsinha, eu coloco até manjericão, sabe? Então, olha quanta coisa a gente usa. Então, nessa questão que eu vivi, eu fiz essa analogia também,
eu fui envolvida por muitas coisas da minha alma, que eu não queria abrir mão. Na verdade, eu queria fugir de uma dor maior. Então, eu enveredava por determinados caminhos que, por mais que eu olhe para trás hoje e vejo que Deus me chamava, eu não atendia, sabe? Isso é muito interessante. Eu acredito que até mais na frente eu vou ter uma compreensão maior ainda do que eu tenho hoje. A que eu tenho hoje já é o suficiente para não me culpar, para eu continuar, para eu agradecer a Deus, sabe? A paciência. Eu levei um susto, assim, pelo tanto de anos que eu fiquei, mas eu estava numa escola. E eu fiquei durante 4 anos, ou 3 anos, se eu não me engano, nos últimos tempos, sonhando que eu estava numa escola. Toda noite eu sonhava que eu estava numa escola. Eu falava, pai, por que eu tô nessa escola? Eu não saio dessa escola. Toda noite eu sonho que eu tô nessa escola. E era o final desse curso, desses longos anos, ele me dizendo que eu tinha passado por vários aprendizados. E um dos últimos sonhos que eu tive, eu me via fardada, lá no início do meu chamado, quando eu orava para saber se eu ia para o seminário, se eu tinha um chamado pastoral mesmo, né? E era a mesma farda que eu tinha, como um general, uma sargenta de um exército, sabe? E eu saía daquela escola, desse prédio, fardada, todas, assim, eu tava suja de carvão, sabe? Mas eu conseguia ver que eu tinha cumprido a missão e eu via a estrada na minha frente. Então a escola chegou ao final. Esse curso aí chegou ao final. Então, amados, que fique hoje essa mensagem, sabe? Nós precisamos da sabedoria, ela é muito importante, ela não é como a inteligência. Mas, ainda que nós temos sabedoria, aquilo que ela apontar, vigiemos com a nossa alma, sabe? Vigiemos a nossa alma, peçamos a Deus que quando for necessário renunciar, quando for necessário abrir mão de alguma coisa, para nós revermos os nossos históricos de vida. Às vezes nós nos apegamos muito a determinadas coisas, determinadas verdades, porque nós queremos acreditar nessas verdades, sabe? Deixar de acreditar em determinadas verdades, em determinadas coisas que às vezes nem são de acordo com a vontade de Deus, é um mecanismo de defesa que nós temos para anestesiar alguma dor, alguma carência, alguma coisa que a gente não consegue lidar ainda, sabe? Aí nós nos apegamos. Então, cuidemos. Saibamos que, como Salomão, ainda que ele tivesse sabedoria, a alma de Salomão deu uma rasteira nele. Bonita. Bonito que eu falo, não foi bonita não. Mas quando eu falo bonita, eu falo no sentido, uma rasteira significativa. Que fez com o nosso rei Salomão, né? No final ele disse, tudo vaidade. Tudo vaidade. Então, amados, vamos orar? Antes de nós orarmos, eu te peço que você vá lá, que você curta, que você deixe um amém, um coraçãozinho, isso para alavancar o vídeo, para que ele vá até outras pessoas que possam ouvir a palavra de hoje. Muito obrigada. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, né, por esta segunda-feira, essa semana que se inicia, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sim sabedoria, mas que o Senhor nos ensine, como tua palavra fala, vigiai e orai. Vigiar as nossas almas, que nos criam paradoxos, nos criam situações como o seu filho Salomão, que teve sabedoria, porque não pediu coisas materiais, mas pediu sabedoria, mas nem por isso, né? O término da vida foi difícil para ele. Então, Senhor, que nós tenhamos sim sabedoria, como essa palavra fala, que é necessário que o Senhor nos dá, mas que nós tenhamos tudo aquilo que vem do Senhor, que muitas vezes nós nem sabemos nomear, mas que a nossa caminhada contigo, Deus, dia após dia, nos leve a esse grau de sabedoria, esse grau de vigilância, de discernimento, de autoconhecimento, que nós precisamos mais do que nunca, Senhor, para continuarmos caminhando de fé em fé, de glória em glória. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, que é tão grande. O Senhor nos livra o tempo todo de coisas que nós nem sabemos, nós nem nos damos conta. O Senhor está nos livrando, o Senhor está nos guardando, o Senhor tem nos restaurado, o Senhor tem nos amado de uma maneira tão linda, Senhor, tão sobrenatural, porque é a tua natureza, nós somos teus filhos. Amados, um beijo no teu coração e que continuemos firmes, segurando as mãos de Deus, porque Ele não salta das nossas mãos, exceto se nós puxarmos. Um beijo, até o próximo vídeo.